Então pessoal, vamos aí para a segunda parte, né, do nosso vídeo. Eu sinceramente, quando eu fiz o programa lá para enviar pro professor, eu fiz a maior nota e a menor nota. Mas aqui eu vou fazer do jeito diferente. Eu vou fazer a maior média e a menor média, certo? Isso aí é uma coisa que ficou meio dúvida. Depois que eu fiz foi que eu parei para pensar, porque ele diz, o programa termina mostrando a maior, a menor nota da turma e a média. Mas é a maior nota individualmente daquelas três notas ou é a maior nota, a maior média? Então eu vou fazer a maior média para ficar... É o que eu acho que seria o mais correto, certo? Eu fiz a maior nota, mas eu vou pegar e comparar com a média de cada aluno daquele lá. Beleza? E depois a gente vai calcular a média da turma. Fechar isso aqui que já era. Salve. Cadê aqui? Aqui está o nosso programa, do jeito que o outro vídeo parou. Então a gente tinha feito para pedir as três notas, calculava a média, tal. Então a gente tem mais uma variável aqui, número de alunos. Você concorda comigo que na primeira vez eu tenho 0 alunos, então eu inicializo a variável número de alunos com 0, certo? Eu digo que ela começa sendo igual a 0. E quantas vezes eu faço esse while? Se da primeira vez o identificador for diferente de 0, eu vou fazer esse while uma vez. Quando chegar aqui no fim, se eu digitar um número diferente de 0, eu vou fazer o while outra vez. Concorda comigo que eu vou fazer o while várias vezes, a quantidade de vezes que for a quantidade de aluno. Então toda vez que eu começar um while, eu vou botar mesmo aqui no começo, que é para você ver, ó. Eu digo que o número de alunos, ele vai ser incrementado de uma unidade. Eu poderia botar isso aqui, equivale a, é igual a número de alunos mais 1, certo? Então, primeira vez era 0, começou com 0. Se eu digitei um identificador diferente de 0, ele somou 1. Então, o número de alunos é 1. Se quando chegou lá no fim, eu digitei outro identificador diferente de 0, ele volta para cá, passa aqui e soma mais 1. O número de alunos é 2. Então, ele vai somar quantas vezes eu faço o while. Consequentemente, ele vai somar quantas vezes eu digitei um identificador diferente de 0. Consequentemente, ele vai somar quantos alunos eu cadastrei ou eu calculei a média dele, as notas dele, certo? Então, beleza. A gente já resolve um problema de quantos alunos tem com essa linha de código aqui. Simples assim, certo? Eu vou tirar isso aqui e vou botar mais, que é para vocês se acostumarem com essa nomenclatura. Ó, número de alunos mais quer dizer número de alunos, some mais 1 neles, certo? Beleza. A gente tem que calcular a maior nota, a menor nota e a média, certo? Eu vou mudar o nome dessa variável aqui. Eu vou botar soma das médias, certo? Então aqui essa variável, o que é que eu tinha pensado antes? Toda vez que eu calculasse a média, eu somasse com a média que a turma tinha. Mas isso ia dar errado. Por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui na calculadora. Imagine que eu tenha a primeira média deu 8. Aí eu salvo a primeira média. Na segunda média eu somo com a segunda média 9 e divido esse número por 2. Deu 8,5. Aí a próxima média deu 7,5. Aí eu somaria com 7,5 e dividiria por 2. Só que esse número aqui ele está errado. Se eu pegar 9 mais 8 mais 7,5 e dividir por 3, não deu 8, deu 8,16. Então essa maneira estava errada. Então o que foi que eu pensei em fazer? Toda vez que eu calcular uma média, calculei a média de um aluno, eu vou lá e adiciono o valor dessa média, somo ao valor dessa soma média, o valor da média daquele aluno. Então essa soma média, ela tem que começar igual a 0, certo? Então, somei a média. O que é que eu faço aqui embaixo? Soma média vai ser igual a ela mesmo, mais o valor da média que eu calculei nesse momento. Então, a primeira média deu 8. Ele pega aqui, começou com 0, né? Começou com 0. Eu peguei e somei 8. Agora a média soma média vale 8. A outra média deu 9. Aí eu somei mais 9. 9 com 8, 17. Depois a outra média deu 7. Eu somei mais 7. Lá no fim, quando terminar de calcular todas as médias,
eu pego essa soma média e divido pelo número de alunos para saber a média da turma, certo? Então é como se fosse um somatório das médias. Eu somo vários valores para no fim eu dividir pelo número de alunos para saber a média que a turma vai ter. E a maior média e a menor média. A maior média vai ser o seguinte: se todas as médias forem zero, a maior média vai ser zero. Se houver alguma média maior que zero, a média vai ser sempre maior que zero. Então vou começar com a maior média igual a zero, certo? E aí, se eu quero comparar, se eu quero botar aqui uma comparação, comparar a média que eu tenho calculado nesse momento, né, essa média aqui, com a maior média, eu tenho que usar uma estrutura chamada if, certo? Sempre que eu for fazer uma comparação, eu uso um if, um se então. No caso a gente vai usar só o se, não vai usar o else. Mas lá no vídeo tem explicando, funcionando o if e o else. A gente só vai usar a parte do if. Então calculei a média aqui. O que é que eu vou fazer aqui? Antes mesmo de imprimir a média do aluno, aqui eu vou pegar um espacinho aqui para fazer o seguinte. Eu vou dizer que se... O que é que eu vou dizer? Se a média que eu calculei agora, que é esse mzinho aqui, né, for maior do que a maior média, o que é que eu tenho que fazer? Se esse m é maior que a maior, essa maior média agora, ela é quem? Ela é o próprio m, certo? Então imagine que a minha maior média, no primeiro caso a média do primeiro aluno deu 9. Então a maior média começou com 0, então 9 é maior que 0. Ele vai fazer esse conjunto de comandos aqui. Então ele pega agora a maior é igual a m. M era quanto? 9. Então a maior média é 9. Se vier outra média, a próxima média deu 10. Então 10 é maior que 9, é. Então o maior média agora é o 10. Ele vai sempre comparando o número com o m. Se o m for maior do que a maior média que eu tinha, eu pego essa maior média e atualizo esse valor. Pego esse valor de m e atualizo o valor da maior média, certo? Você já pode imaginar que para o menor vai ser uma ideia parecida. Se a média for menor do que a menor média que eu tenho até agora, né, atualizada, o que é que eu faço? O menor vai ser o próprio m. Para garantir, por exemplo, a primeira média, quando eu calcular a primeira média, ela vai ser a maior e vai ser a menor. Consequentemente, ela vai ser a maior e a menor. Porque só tem uma média, né? Eu vou sempre ver um número. Vou ver se ele é maior que 0. E aqui, para ele ser a menor, o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que dizer que a menor média, ela é 10. Por quê? Porque eu começo com maior e comparando. Por exemplo, imagine que a menor média, a primeira média, esse m aqui deu... Esse m aqui deu 7,5. Aí ele verifica, 7,5 é maior que 0. Aí ele é, então, o maior agora é 7,5. 7,5 é menor que 10. Porque no máximo, a maior média que vai vir é 10 e a menor média que vai vir é 0. Então eu começo comparando o maior com o menor possível e o menor com o maior possível. Porque aí 7,5 não é menor que 10. Então 7,5 atualiza aqui. Aí agora vem um 3,5. 3,5 é maior que 7,5? Não. Então ele não faz esse if. Porque essa condição aqui, ela deu falsa. Mas 3,5 é menor do que 7,5? É. Então no menor ele vai atualizar agora os 3,5. Então com esses dois if aí eu consigo calcular a maior média e a menor média, certo? Comparando com a média que eu calculei. E aí, ó, meu programa agora, calcula o número de alunos, vai somando quantas vezes eu entro no while, compara para saber quem é a maior média, quem é a menor, soma a média de todos os alunos numa variável somatória aqui da média. E agora eu preciso só, quando o programa terminar, informar algumas coisas para o meu usuário, certo? Eu vou informar o seguinte: foram registradas médias de
Eu vou botar aqui %d alunos. Qual é a variável que me diz o número de alunos? É número de alunos, essa variável aqui, certo? Então, primeiramente eu vou dizer, foram registrados médias de 5, 10, 15 alunos, tantos alunos quantos foram. Aí agora eu vou botar printf, a maior média foi, aí eu vou botar %f, ponto 2, né? Tá aqui ponto 2f, para poder ficar formatado com duas casas decimais, vírgula maior, que é a variável que recebeu o valor da maior média, né? Aí eu vou botar aqui para dizer a menor média foi ponto 2f, nada aqui pro lado, menor, certo? E eu vou imprimir printf que a média da turma foi ponto 2f. E aí, ó, para eu saber a média, eu pego a soma da média e divido pelo número de alunos, certo? Se eu dividir o somatório de todas as médias pelo número de alunos, eu vou ter a média da turma. Aqui eu preciso só, toda vez que eu fizer, vou botar um barra n aqui, né? Quando eu sair do while, barra n, possa ser que vai ficar escrito aqui digite identificador quando eu digitar 0 pela última vez. Então eu vou botar aqui system cls, né? Que limpa a tela, para ele limpar a tela. Então o primeiro, como a tela vai estar limpada, o primeiro não precisa quebrar a linha. E vamos ver isso funcionar, certo? Botar para executar. O aluno 1, eu vou botar 3 notas iguais para a gente saber quais são as médias. 999 e a média dele deu 9. Pressiono qualquer tecla para continuar. Digitei. O aluno 2, ele teve 888. Beleza, calculou a média 8. O aluno 3, ele teve 576 para dar média 6. Beleza, média calculada. O aluno 4 teve 777. Eu tirei da sequência crescente, botei um 9, um 8, um 6 e um 7 só para ver se tem algum problema no código, certo? A média deu 7, beleza. Agora eu vou botar um 0. Digitei 4 alunos, né? Então foram registradas a média de 4 alunos. A maior média foi 9, a menor média foi 6, a média da turma foi 7,5. Vamos fazer as contas aqui para ver se está certo. Esse 7,5 foi o seguinte: foi um 9, com 8, com 7 e com 6, né? Deu 30, dividido por 4, 7,5, tá correto. Então a média da turma foi 7,5. E aí o programa termina, né? Eu espero que vocês tenham entendido aqui, tudo isso aqui. Qualquer dúvida vocês perguntam, podem perguntar. E preste atenção para entender como é que funciona o while. Se não sabe ainda como é que funciona o while, vai lá no vídeo, na página e vê como é que funciona o while. Não entendi como é que funciona o if. Antes vou lá, verifico como é que funciona o if. É uma comparação, se essa comparação for verdadeira, ele executa o que está dentro dessas chaves, certo? Então, as estruturas são essas e o programa, uma maneira de fazer é essa, certo? Só para lembrar, né? Fazer propaganda. O site é esse aqui, rafael5.wix, site.com/canal do conhecimento. E aí a internet não está ajudando, né? Mas você entra aqui, clica aqui aprendendo C, escolhe a sua aula. Isso aqui vai estar na aula 4. Esses vídeos estão aqui na aula 4, mas você pode ver a aula 1, que é a introdução, aula 2, que é o comando for, if, while,
Aula 3, que é falando de funções, eu acho, não lembro do que é. É falando de funções, retorno de função. E a aula 4 agora vai ser esses dois vídeos falando de como é que resolve esse exercício. Eventualmente eu vou depois fazer um vídeo de alguns outros exercícios mais comuns, que é para vocês poderem ir aprendendo um pouco mais de programação, para a gente poder todo mundo pagar essa cadeira com tranquilidade, certo? Não esquece, né? Que quando eu quiser escrever alguma coisa no meu código para alguém ler, para alguém lembrar, aí eu vou botar esse código lá também, certo? O arquivo do código para vocês olharem. Você bota duas barrinhas à direita, virada para a direita, né? Para poder dizer que isso aqui é um comentário que não executa essa linha. Então o programa, na verdade, ele não executa essa linha. Esse aqui está aqui só visível, não faz parte do código. Eu recomendo que para vocês aprenderem direitinho, vocês tentem fazer, verificam o que é que está dando erro. Muitas vezes, se tem um erro, por exemplo, nessa linha, o problema é o ponto e vírgula que faltou na linha anterior, é o erro mais comum. Pode ser um erro de lógica, um erro de sintaxe também, ele diz. Fora isso, depois você confere para ver se está tudo funcionando certinho, e depois você vem olhando aqui como é que eu fiz, vai comparando como você fez, se não der certo. Mas primeiro tente fazer tudo sozinho, fazer passo a passo. Resolve um problema, vai para o outro problema, resolve outro problema, vai para outro problema. Fazer um problema de cada vez para poder no fim atingir o objetivo total, ok? Obrigado, pessoal, e até a próxima.